misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e alegrei-me profundamente quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que bênção poder participar de um momento tão oportuno, tão bonito, tão maravilhoso, que é o aniversário de uma igreja, principalmente quando a igreja está completando 70 anos de história. Eu me sinto honrado de poder participar de um aniversário como o que vocês estão comemorando e participar de um momento de comunhão com gente tão bonita, tão agradável, que me receberam assim de uma forma tão carinhosa, tão hospitaleira. Que Deus continue abençoando ricamente a Igreja Presbiteriana de Linhares com toda a sorte de bênçãos, uma festa linda, uma festa bonita, que Deus continue ministrando muito, muito no seu coração. Muito obrigado, pastor, pelo convite, obrigado ao conselho, pelo carinho. É uma alegria enorme poder estar com vocês aqui nesse final de semana. Vamos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus nesse momento de estudo bíblico. E eu queria que você pensasse comigo sobre o tema que está sendo projetado aí, que é um tema bastante próximo de todos vocês. Quando eu entrei, eu li Maturidade Transformadora e fiquei pensando nessa proposta da igreja para 2025. E eu quero então, nesse momento, pensar com vocês um pouquinho sobre a transformação. Até que ponto nós podemos vivenciar e experimentar uma real e uma genuína transformação nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós vamos ter uma palavra de oração e depois nós vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 13. Nós vamos começar pensando num versículo e a partir de então nós vamos buscando outras fontes para poder aprender um pouco mais com o Senhor nesta manhã, neste dia bonito que Deus nos concedeu. Vamos ter uma palavra de oração. Eu peço ao presbítero Gilmar, por gentileza, presbítero, faça uma oração, por favor. Amém, Jesus. Amém. Esse é o texto para nós começarmos a pensar um pouquinho. Por gentileza, os diáconos, se puderem trazer um copo de água, eu agradeço. Por favor, obrigado, viu? Jeremias, profeta Jeremias, 13º capítulo, versículo 23. O texto diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Será que é possível, pensem comigo, será que é possível você experimentar uma transformação? Será que verdadeiramente você entende, você compreende o termo? O que é ser transformado? Será que você verdadeiramente consegue entender o processo de uma mente transformada, de um coração transformado? Comportamentos transformados? Comunicação transformada? Atitudes? Posturas? Será que compreendemos verdadeiramente, espiritualmente, biblicamente, o processo de transformação? Algumas pessoas podem pensar o seguinte: se eu conseguir mudar de emprego e tiver um emprego com um salário melhor do que eu ganho,
a minha vida será uma vida transformada. Algumas pessoas talvez pensem, se eu emagrecer, se eu perder um pouco de peso, aí sim eu terei uma vida transformada. Quem sabe alguns pensam e conjecturam, se eu encontrar o amor da minha vida, aquele amor sonhado, aquele amor idealizado, eu terei a minha vida transformada. Será que para experimentar, biblicamente falando, um processo de transformação, nós teríamos que simplesmente rotular ou passar por pequenas mudanças em que definiríamos como sendo um processo de transformação? Afinal, eu volto com a pergunta original. É possível experimentar verdadeiramente uma transformação? Phyllis Diller, atriz, comediante, ela fez um lifting facial. Ela acorda, depois olha no espelho e diz: minha vida verdadeiramente foi transformada. Uma atriz britânica de nome Annabel Gillies, modelo britânica, apresentadora de TV, fez uma cirurgia plástica e depois ela assume novamente o programa e a primeira coisa que ela diz: hoje eu posso dizer, a minha vida foi verdadeiramente transformada. O que é transformação? Como possuir uma maturidade transformadora? Aí você para pensar nos teóricos, você para pensar no que o mundo propõe. Se nós formos para o campo, por exemplo, da sociologia, os sociólogos, de um modo geral, até o nosso grande sociólogo Betinho, ele dizia que para a sociedade viver ou experimentar uma profunda transformação, basta implementar justiça. Se a sociedade entender como funciona a justiça social, a nossa sociedade passa por uma transformação. Se você quiser pensar um pouco mais, quem sabe, trazer à sua memória os ditos de Karl Marx dizia que a transformação da sociedade depende exclusivamente de você. Será que é possível a nossa sociedade, no olhar dos sociólogos, dos teóricos, passar por uma transformação com teorias, com ideias ou com propostas? E se nós formos, por exemplo, para o campo da educação? Os teóricos da educação vão firmar e vão, obviamente, argumentar dentro da sua própria ideia. Se nós conseguirmos oferecer uma educação de alto nível, a nossa sociedade, obviamente, será outra. Nós temos, por exemplo, um grande educador chamado Paulo Freire. Não vou entrar no mérito de Paulo Freire, mas ele chegou a fazer a seguinte afirmação, abro aspas: a educação é a arma mais poderosa para você transformar a sociedade. E se nós formos para o campo da psicologia? Os psicólogos também, os teóricos, todos eles, a verdade é que todos estão em busca de uma verdadeira transformação, de um processo em que o ser humano possa vivenciar uma verdadeira catarse, um momento em que ele se vê verdadeiramente encontrando a sua própria liberdade, isso nos mais diversos processos teóricos do ensino. Os psicólogos não ficam atrás. Quando você pega, por exemplo, a psicologia comportamental, cognitiva, vai dizer que através de terapias e através de pensamentos positivos, você vai, obviamente, treinando a sua mente para que você possa vivenciar cada vez mais e mais um processo de transformação.
Tem um psiquiatra norte-americano chamado Aaron Beck, abro aspas, ele diz o seguinte: é preciso reconhecer e modificar padrões de pensamento distorcidos para promover mudanças e transformações pessoais. O que nós precisamos entender nessa fala introdutória? O que nós precisamos resgatar nessa fala de introdução? Nós precisamos buscar na palavra de Deus, de forma muito consciente, de forma muito cristalina, o que significa a transformação dentro do processo teológico, dentro do processo bíblico, dentro dos padrões de Deus. E ao mesmo tempo em que encontramos esses conceitos muito bem demarcados na palavra de Deus, nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Porque quando nós não conseguimos fazer uma autoanálise de nós mesmos, e eu costumo dizer que o autoconhecimento é indiscutivelmente um processo libertador, quanto mais você conhece a si próprio, e Calvino dizia que quanto mais você conhece a si mesmo, quanto mais você busca um autoconhecimento de si mesmo, mais e mais você percebe o quanto distante você está de Deus. Porque você vai reconhecer a sua natureza decaída. Você vai reconhecer que por mais que você se esforce, seja no campo da sociologia, seja no campo da filosofia, seja no campo da psicologia, seja em que setor for, você vai perceber que continua uma lacuna, continua um hiato, continua um gap, continua um vazio dentro da alma, porque esse vazio dentro da alma, por mais sofisticação que você tenha, só pode ser preenchido pela presença de Deus. Só Deus pode trazer essa realização de transformação profunda para a sua alma e para a sua existência. Vejamos que o profeta Jeremias, dentro de um contexto muito conturbado, ele profetiza. Deus o levanta de forma inspirada para profetizar. E ele vai profetizar contra Judá e vai dizer que a nação está completamente fora dos padrões de Deus. A nação se envolveu com idolatria, a nação está mergulhada nas práticas pecaminosas e, para piorar a situação, talvez um dos maiores perigos, uma das maiores ciladas, uma das maiores armadilhas para você não viver o processo de transformação de Deus, se chama comodidade. Nós nos acomodamos. E isso é um perigo sério dentro de igreja. Porque dentro de igreja, principalmente de igrejas em que nós temos uma boa pregação por parte do pastor, nós temos uma boa diaconia por parte dos diáconos, nós temos mulheres atuantes, nós temos presbíteros engajados, existe um risco que paira no ar em que pode colocar as pessoas muito acomodadas. E eu chegando aqui ontem, no primeiro contato que eu tive com essa igreja, no encontro de mulheres, eu vi um potencial enorme aqui dentro. Não conheço a igreja, não conheço os profissionais da igreja, não conheço ninguém. Estou tendo um relacionamento mais próximo com a família que me recebe. Mas a gente percebe um potencial gigantesco dentro dessa igreja. Gigantesco. Agora, ao mesmo tempo em que a gente percebe esse poder gigantesco, isso é graça de Deus, viu? Isso é presente de Deus. Deus, ele traz presentes para as igrejas. Nem todas as igrejas são iguais. As igrejas, elas possuem carismas diferentes. Essa igreja, ela tem um carisma de um potencial enorme. Guardem isso no coração. Agora, nós não podemos enterrar esse potencial, porque a parábola daquele mestre que chega e vai dando os talentos é muito séria. Ele volta para cobrar os talentos e, ao voltar para cobrar os talentos, ele percebe que aquele que tinha apenas um talento resolveu enterrar. E se você der uma olhada no texto com muito cuidado, a advertência que o mestre faz é severa. É severa. Quando ele recebe de volta o talento enterrado, ele traz uma exortação pesada para aquele que enterrou e caiu
incomodidade. Fecho parênteses para nós continuarmos, deixando apenas aqui esse alerta exortativo para uma igreja em que eu percebo um potencial enorme e que nós não podemos nos deixar levar pelo comodismo. Essa é a primeira exortação que eu faço dentro da nossa reflexão. Mas quando Jeremias profetiza, a situação era uma situação também de comodidade. Além de ser uma situação de pecados, de idolatria, de afastamento de Deus, de afastamento da palavra de Deus, que não é o caso de vocês, mas eles estavam acomodados. E isso não pode fazer parte da nossa vida. Postergação é uma palavra que não pode fazer parte da nossa vida como servos de Deus. Nós precisamos, doravante, nessa vida efêmera, nessa vida curta, nessa vida rápida, nessa vida passageira, usar os talentos e os presentes que Deus nos deu, porque os presentes que Deus nos deu é para o benefício do próximo. Se você perguntar para mim qual é o propósito da vida, o propósito da vida é muito simples. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Olha para a sua direita. Olha para a sua esquerda. Já entendeu o propósito? Olha para a sua direita. Olha para a sua esquerda. O propósito de Deus para a sua vida é abençoar essa pessoa. É ser um canal de bênçãos na vida dessa pessoa. É ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Um facilitador. Ser alguém que se dispõe a todo momento a trazer bons ensinamentos, boas lições, palavra de fé, orações, despertamento, encorajamento. Então esse é o propósito da vida, é muito simples. Deus colocou você nesse planeta para você ser um instrumento abençoador na vida da pessoa que Deus coloca ao seu lado. A situação não era nada fácil quando Jeremias profetiza, e ele vai dizer aqui de forma bastante incisiva: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Ele aqui, obviamente, está usando, segundo alguns, dizem que isso aqui é um dito popular de Israel. Alguns estudiosos preferem dizer que é uma metáfora. Alguns chegam a dizer que é uma hipérbole. Eu vou te ser bastante sincero, eu não estou muito preocupado com a figura de linguagem, se é hipérbole, se é metáfora, se é uma metonímia, se é um dito popular de Israel. Eu estou bastante inquieto com a essência da verdade. Porque o que Jeremias está dizendo aqui nessa primeira parte do verso? O que ele está dizendo aqui nessa primeira parte do verso é de que não há condições de experimentar uma mudança de mente, de coração e de ações se Deus não agir. Porque a nossa real mudança não é necessariamente externa. A nossa real mudança é uma mudança interna. Se Deus não agir e se eu não der espaço para Deus agir poderosamente, é como diz o livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículos 1 e 2, o povo voltando do exílio da Babilônia para a reconstrução do templo. A primeira palavra que Zacarias traz é o seguinte: volta-te para mim, assim diz o Senhor, e eu me voltarei para vós outros. Quando nós nos dispomos a voltar para Deus em espírito e em verdade, Deus se manifesta a nós, trazendo para o nosso coração aquelas áreas da vida. E todos nós temos áreas e áreas da vida que precisam de manutenção. Nós temos áreas e áreas da nossa vida que precisam de reorientação. Nós não somos perfeitos. O que o profeta está propondo aqui é que só Deus pode fazer um trabalho espiritual na nossa interioridade, e de forma bastante sincera, nós nos colocarmos à disposição para que Deus comece a demarcar de forma muito sistemática aquelas áreas da sua vida que você sabe quais são.
Eu não conheço o seu coração, eu não perscruto o seu coração, mas Deus sabe. Você sabe muito bem aquelas áreas da vida que precisam de uma reorientação diária, para que você pareça cada vez mais e mais com o Filho Jesus. Esse é o propósito de Deus para a vida de todos nós que somos transformados pelo poder do Espírito de Deus. Então, Jeremias, de uma forma muito simples, está dizendo: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Não, não podem. Eu e você não podemos, mas Deus pode. Deus pode. Deus tem poder para fazer essa mudança, Deus tem poder para fazer essa transformação radical e profunda no meu e no seu coração. Eu gostaria de abrir um outro parênteses exortativo. Nossos comportamentos, nossas palavras, nossos pensamentos, nossa falta de compromisso, nossa falta de engajamento, nossa apatia. Nós não podemos viver nesta geração, afinal de contas, vocês que acompanham a mídia, vocês percebem como que a igreja vai perdendo cada vez mais e mais o seu foco e o seu propósito, ao ponto de, neste último carnaval, uma das coisas que mais foram divulgadas pela mídia é de que os evangélicos estão indo para o carnaval. Então você pega vários cantores de música gospel, você pega várias figuras renomadas do mundo evangélico, colocando as suas fantasias e indo pular carnaval, entendendo que aquele é um aspecto cultural. Guardem isso no coração, a palavra de Deus é sempre supracultural. A palavra de Deus, ela não anda com a cultura A, nem com a cultura B, nem com a cultura C. A palavra de Deus é sempre supracultural. E nós temos que ter a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Então, por mais que o mundo tente nos convencer com uma série de oportunidades, possibilidades, nós precisamos buscar graça de Deus para experimentar dia a dia transformações cotidianas no nosso relacionamento conjugal. Às vezes você está casado há tanto tempo, mas será que você tem verdadeiramente, você homem, eu falo agora com você, homem casado, você tem assumido o seu papel conforme as Escrituras? Você, mulher, você tem assumido o seu papel conforme as Escrituras? Afinal de contas, como vai o seu casamento? Você, filho, como vai a sua obediência para com os pais? Tudo bem, eu estou na igreja, nasci na igreja, cresci na igreja, canto os cânticos da igreja, participo das atividades da igreja, mas Deus quer muito mais do que isso. O que Deus quer da minha vida, da sua vida, da nossa vida, é que nós experimentemos verdadeiramente uma transformação, ao ponto de Jesus chegar para um mestre da lei e dizer: veja bem, você conhece a lei de cima a baixo, mas te falta uma coisa, Nicodemos. Te falta uma coisa, você tem que nascer de novo, você tem que experimentar o vento do Espírito para ser guiado pelo Espírito, para ser conduzido pelo Espírito, porque não adianta saber de Bíblia, não adianta participar de religião, não adianta fazer parte de uma igreja, o que importa é que eu e você, dia a dia, nos coloquemos à disposição de buscar, dia a dia, uma mente que seja verdadeiramente transformada, renovada, ao ponto de eu me posicionar, não apenas dentro da igreja como um crente, mas principalmente dentro da minha casa, no contato com o meu cônjuge, no contato com os meus filhos, no contato com a sociedade. E isso só Deus sabe, só você sabe. Então, Jeremias é bastante enfático e simples. Capítulo 13, verso 23. Sem uma verdadeira mudança de coração, não é possível mudar a pele do leopardo, do etíope, nem as suas manchas. Segunda parte do versículo, e depois eu abro aqui um parênteses, eu abro aqui um espaço, se alguém quiser comentar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, já que nós estamos em estudo bíblico, se alguém quiser trazer algum tipo de ilustração para favorecer e ajudar aqui a nossa reflexão.
Na segunda parte, ele diz o seguinte: então, agora não em forma de pergunta, mas em forma de afirmação. Poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? A situação de Judá era tão deplorável de que eles estavam praticando o mal sem consciência, ou ficaram, melhor dizendo, imunes àquilo que é mal. É aquelas expressões chulas da nossa modernidade. O que tem? Não tem nada a ver. Só uma olhada, qual o problema? Só ir lá para participar e dar um incentivo moral? Não tem nada a ver. Então, as pessoas vão ficando como que blindadas, o coração vai ficando enrijecido, petrificado, e de repente aquilo que é correto passa a ser incorreto. Isso é muito comum na nossa sociedade, eu não preciso nem trazer exemplo para vocês. Vocês são pessoas muito esclarecidas. O correto é incorreto e o incorreto é o correto. E a modernidade abraça esses movimentos todos e, de repente, tudo aquilo que parecia ser certo passa a ser errado e tudo aquilo que era errado passa a ser certo. Jeremias, no capítulo 2, vai dizer assim: porventura, você pode usar o pó de limpeza e o sabonete e o sabão que quiser para limpar as impurezas. Vocês acham que essas impurezas sairão? Isso é Jeremias, no capítulo 2. Não. Porque a verdadeira limpeza está na alma, a verdadeira limpeza está no coração. A verdadeira limpeza está no arrependimento. A igreja precisa continuar falando de arrependimento. Nós temos que falar de arrependimento, nós temos que falar de confissão, nós temos que falar de contrição, nós temos que falar de quebrantamento. Deus precisa fazer um trabalho na nossa interioridade para que sejamos cada vez pessoas mais e mais parecidas com Jesus, ao ponto de você afirmar aquilo categoricamente. Eu pertenço à Igreja Presbiteriana de Linhares e eu sou uma pessoa que busco diariamente a maturidade transformadora. Onde eu passo, eu transformo. Onde eu estou, eu transformo. Eu não me deixo contaminar, eu não me deixo influenciar, eu não me deixo misturar com as impurezas desse universo. Pelo contrário, onde eu chego, eu levo luz, porque eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, e isso é muito importante. Uma vez eu conversava com uma mulher que cometeu o aborto, e ela disse para mim: pastor, será que tem perdão para mim? Tem acontecido algo comigo depois do aborto. Eu me sinto impura. Eu me sinto imunda. Eu às vezes tomo banho de uma hora e meia e passo sabão, passo sabonete, uso o shampoo. Eu saio me sentindo sempre suja. Porque a limpeza que ela precisa, a cura que ela precisa, a restauração que ela precisa, não é externa, é interna. E só Deus pode fazer isso na nossa vida. Só o Espírito de Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Vamos abrir aqui um espaço, se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, trazer alguma ilustração, algum comentário, alguma reflexão que colabore aqui para o nosso pensamento. A gente para agora para isso e depois continua. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom dia, Deus abençoe. O senhor falou sobre as pessoas se contaminarem e ir ao carnaval, né? E há mais ou menos uns 4, 5 anos eu prego isso, que ainda tem cristãos que vão aos campos de futebol, no meio de um monte de ímpios que ficam xingando, levam suas famílias, suas esposas. Eles dizem que não se contaminam, mas não é a mesma coisa que ele no carnaval? Olha, eu entendo que nós precisamos ter critérios e critérios. Hoje, infelizmente, eu concordo com o senhor, o campo de futebol se transformou numa coisa completamente fora dos padrões. E realmente você vai para um campo de futebol, você vai ouvir muita coisa que necessariamente como um cristão você não precisava estar ouvindo. Não é?
não necessitava estar ouvindo. Mas eu vou te responder socialmente e culturalmente. O campo de futebol, eu estou ali numa prática de esporte. O carnaval, eu estou numa prática cultural, mas você há de convir comigo que existe muita espiritualidade, demonização por trás dos ritos, nas invocações dos orixás, dos guias e por aí vai. É óbvio que sempre vai existir uma linha tênue. Sempre. E eu, como cristão, eu preciso... Eu seria injusto de chegar para você e dizer, não vai para o campo de futebol. Tá certo? Mas eu também seria injusto se eu dissesse para você, idolatre o seu ídolo de futebol. Coloque a sua pulsão nisso. Coloque o seu coração nisso. Mate os cultos da igreja e vai assistir o futebol. O que a gente precisa fazer para ter uma mente transformadora é muito mais do que ouvir um sim ou um não. Eu acho que o que nós precisamos para ter uma mente transformadora é nós mesmos nos conscientizarmos do que podemos e não podemos. Essa não é uma questão em que nós vamos pleitear aqui um legalismo de dizer você pode, você não pode, você deve, você não deve. Eu creio que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais consciente nós ficamos do que podemos, do que devemos e do que fazemos. Então, é por isso que Jesus pregou a liberdade. Não é isso? Você pode ir para um campo de futebol? Pode. Você pode assistir o carnaval? Pode. Você pode sentar na mesa do bar ali e tomar uma cerveja? Pode. A questão é, você deve? Você vai perder a sua salvação se for para um campo de futebol? Vai? Hã? Qualquer ídolo. Calvino dizia que o nosso coração está cheio de ídolos. Ídolos. Um carro pode ser um ídolo. Uma casa pode ser um ídolo. Até o seu cônjuge pode ser um ídolo. Até o seu filho pode ser colocado na frente de Deus. O seu dinheiro pode ser um ídolo. Qualquer coisa pode ser ídolo. Qualquer ídolo é um perigo. Mas você perde salvação indo para um campo de futebol? Não. Você perde a sua salvação indo para uma festa de carnaval lá no Rio de Janeiro? Não. Eu estou levando mais para a santificação. Eu estou levando o crente para ter uma mente transformada, eu estou pensando num crente verdadeiro. Eu estou pensando num crente convertido. Não vamos trabalhar com aqueles que acreditam que são crentes porque estão numa igreja. Vamos trabalhar com um crente verdadeiro convertido. Mas ele é um pecador. Ele é falho. Ele está sujeito a cometer erros, ele está sujeito a ser induzido, ele está sujeito, muitas vezes, a se deixar inclinar por questões dessa vida. Nós somos seres humanos. Não é isso? João, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz assim, ele diz em 1 João que nós não devemos pecar, mas se pecar, isso que é bonito. Ele vai nos levando a uma maturidade de comunhão. João diz assim, a sua alegria é completa. Sabe por que a sua alegria é completa? Porque você tem comunhão com o Pai e com o Filho. Aí João diz assim, que nós devemos ter uma vida em que a gente se dispõe a viver uma vida de santidade sem pecar. Mas ele diz, usando uma conjunção adversativa, mas se pecar, nós temos advogado no céu. Jesus, a propiciação. Você sabe o que é propiciação? Essa é uma palavra difícil. A propiciação, o que é a propiciação? A propiciação é quando Deus olha para o Filho Jesus e derramou a ira dele sobre o Filho Jesus e ele se fez pecado por nós e levou os nossos pecados. Aí João diz assim, nós temos Jesus, o justo, ele é a propiciação. Então o que nós precisamos entender, que talvez o ponto seja mais de santificação, mais de maturidade, em que o crente está sujeito a errar, mas que o crente também está sujeito a acertar. E o que faz da vida desse crente autêntico, convertido, nascido de novo, homem de Deus, mulher de Deus, buscar as coisas de Deus, é de que ele cai, mas ele levanta e acerta. Ele cai, ele confessa, ele arrepende e procura viver mais na presença de Deus. Então, como é que você chama? Edinho, eu acredito que para a gente poder buscar cada vez essa transformação na vida, a gente vai precisar mais e mais desse processo de santificação de Deus, para entender quem Deus é, ao ponto de Isaías olhar para Deus, não é isso? Lá em Isaías capítulo 6, Deus o comissiona para uma missão, ele diz, Deus, eu não posso ir,
porque eu sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um pecador e Deus toca nele e diz, vai. Porque santo, santo, santo é o Senhor. Quanto mais a gente parece com Ele, mais a gente percebe quem nós somos. É isso que a gente precisa entender, Adinho. Quanto mais eu me disponho a parecer com o meu modelo maior de excelência chamado Jesus, mais capacitado eu estarei a renunciar a essas coisas, porque essas coisas não me alegram. Essas coisas elas não trazem mais muito significado para mim. Mas eu não estou aqui como pastor ou como presbítero para dizer pode ou não pode. Essa é uma questão de que o Espírito de Deus precisa trabalhar em você para você chegar num estágio de vida em que você vai andar mais parecido com Ele do que com as coisas desse mundo. Então não vou rotular que seja errado ir para o campo de futebol. Eu evito, mas essa é uma conduta minha. Se você me chamar para ver um jogo de futebol, talvez eu vá, mas eu não tenho alegria naquilo, eu não tenho prazer naquilo. Isso é uma questão minha. Não estou dizendo que eu estou mais certo. Essa é uma questão minha. Conseguiu compreender? Mais do que predestinação, talvez seja santificação. Imaturo. Certo. Ah, mas veja bem, você, olha só, você era idólatra. Eu assisti um jogo de futebol, uma coisa, eu ser idólatra ao Flamengo é outra. Né? Graças a Deus. Isso aí. E processo é santificação, né? Processo é sempre santificação. Ficou claro, Edinho? Tá. Mais alguma coisa? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Hoje eu sou homem maduro, eu vou pensar como homem maduro. Não é isso? Então, vamos cumprir as nossas etapas, lembrando que o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. Vamos lá, vamos fechar aqui a segunda parte do estudo, então. Vamos lá para Romanos. Mais alguma pergunta aí? Mais alguma dúvida? Depois coloca aí, por gentileza. Vamos lá para Romanos, capítulo 12, para a gente fazer agora a segunda parte do que caracteriza uma vida transformada, uma vida realmente em que a gente vai experimentar o melhor de Deus. Romanos 12 é o texto clássico. Conseguiu ligar aí? Mas enfim, vamos lá. Romanos 12. Alguém lê para a gente aí o verso 2, por favor. Simples. Pode ir. Esse é um texto clássico, não é isso? Vamos lá. Nós temos duas palavras importantes nesse texto. Conformar e transformar. Essas duas palavras são basilares nesse texto. Conformar e transformar. A palavra conformar, usada pelo apóstolo... Dá para soltar o PowerPoint ou deu problema? Está indo. A palavra conformar, preste bastante atenção. Paulo usa uma palavra na língua grega e que foi traduzida por conformar, que esta palavra usada por ele surge a compreensão do que seria um esquema. Esquema. O que é viver de acordo com o esquema? O que é viver de acordo com os padrões do mundo? Ele está dizendo, olha, você não pode se deixar levar pelo esquema. O esquema está aí. O esquema é uma realidade. Você sabe qual é o esquema. O esquema está dizendo muitas coisas para você em nome da verdade.
E nós precisamos ter uma vigilância muito grande. Por quê? Porque corremos o risco, às vezes, de aceitar o esquema. Então, essa palavra é uma palavra muito importante para o crente que quer ter uma maturidade transformadora. Não viva de acordo com o esquema. Não viva de acordo com os padrões deste mundo. Deus não nos chamou para isso. Então a palavra que ele usa para conformar, no grego, é o esquema. E a palavra que ele usa para transformar, no grego, é metamorfo. Daí a palavra metamorfose. Metamorfose é completamente diferente de conformação. O que é uma metamorfose? Vocês que estudaram biologia, logo vem na sua cabeça um processo de metamorfose. Hã? Você tem um exemplo? Antes de ser borboleta? A largata, um bichinho desprezível que anda arrastando. Entra no casulo, depois vai voar nas alturas. Não é isso? É o que Paulo está dizendo. Quando você pensa no esquema do mundo, você precisa dizer, eu não estou disposto a seguir o esquema do mundo, mas eu estou disposto a passar por essa transformação, a passar por essa mudança. São duas palavras importantes, são duas palavras basilares no texto, se você quer de fato experimentar uma transformação. Transformação é diferença de mudança. Eu preciso vivenciar essa transformação da parte de Deus. Então, o texto é muito claro. Alguém lê para a gente aí, por favor. Vocês lembram de Saulo? Saulo, capítulo 9 de Atos, passa por uma metamorfose, uma transformação. Você lembra de Zaqueu? Passa por uma transformação. Você lembra do filho pródigo? Passa por uma transformação. E nós precisamos agora, nesse momento, já indo para a parte final do nosso estudo, pensar seriamente, quais são as características de uma vida conformada e quais são as características de uma vida transformada. Nós vamos chegando já nas considerações finais, pensando aqui se nós estamos mais conformados ou transformados, ou se nós estamos mais conformados ou transformados. Porque é bastante sério a questão de achar que estamos passando por um processo de transformação, mas a verdade é que não estamos. Como ter uma mente transformadora se eu não passei por um processo de transformação? Então eu queria que nós agora parássemos para pensar um pouquinho quais as características de uma vida conformada e quais as características de uma vida transformada. Eu vou dar 3 minutos para você conversar com a pessoa que está do seu lado. Características de uma vida conformada, características de uma vida transformada e ver como é que nós nos enquadramos. Será que eu estou mais conformado ou mais transformado? Será que eu estou mais transformado ou mais conformado? Pense aí em algumas características de uma vida conformada, uma vida que segue o padrão, que segue o esquema do mundo, ou uma vida que passou por uma metamorfose, uma mudança. Aí você tem liberdade para abrir o leque de possibilidades e de oportunidades para pensar qualquer área da vida, qualquer segmento da vida, qualquer área você pode trazer exemplo. 3 minutinhos para você pensar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente. Vamos lá? Vamos começar desse lado de cá. Quem é que poderia me dar aí algumas características de uma vida conformada? O que vem na sua cabeça? Uma vida conformada.
Uma vida que está de acordo com o padrão, de acordo com o esquema. Se acomoda. Exemplo. Funcionário público. Não, mas é verdade. Não, a gente está rindo, não, mas vamos só parar. Não vamos só parar para pensar. Você já foi. Seu marido é. Não. Não, eu concordo assim. O funcionário público, ele tem assim uma... O que eu penso do funcionário público? O funcionário público, ele entra numa zona de conforto muito grande. A zona de conforto ela é prazerosa, porque ele tem uma seguridade para o resto da vida, não é isso? Mas pode acontecer, não é regra, dele ser um funcionário público e depois ele olhar para trás e dizer assim, puxa, eu poderia ter tentado outra coisa, eu poderia ter experimentado outra coisa, ou eu poderia ter segurado o fato de ser um funcionário público, mas quem sabe ter exercido outras funções, outras profissões, desenvolvido outras atividades na vida. Então, sim, verdade. Então, ó, quem depois quiser, quem são os funcionários públicos aqui? Depois vocês, como é que você chama? Depois vocês conversem com a Mariana, né? A Mariana tem a fórmula exata para você buscar uma metamorfose dentro do ambiente do setor público. Quem mais aqui? Morcegos. É uma vida que está conformada, acomodada. Não, a gente está usando aqui, mas não é. O funcionário público aqui foi trazido como exemplo, não de forma pejorativa. É, ilustrativa. Ilustrativa. Alguma coisa a mais aí de conformidade? Estamos aqui para transformação. Aqui, alguém ainda? Conformidade? Exemplos de vida transformada. Identidade. O que seria isso? Ah, sim. Verdade. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. A pessoa que está no esquema é muito superficial. Então ele é levado por qualquer onda que chega. Hoje ele pensa de um jeito, amanhã ele pensa de outro. Amanhã a verdade de ontem passa a ser a verdade do amanhã por causa da superficialidade. A pessoa transformada é a pessoa de identidade. Pode vir a onda que vier, mas ele continua constante naquilo que ele crê. Muito bom. Mais algum exemplo aí? Alguma característica de vida transformada? Você? Só que há 20 anos, há 25 anos atrás, eu conheci Jesus. Aí eu sabia que se eu ficasse na igreja, ali Deus ia transformar a minha vida. Aí eu saí do crack, agora eu estou buscando Jesus. Ah, que bom, é. Na verdade, Jesus já te buscou. Só de você estar aqui hoje, Ele já te buscou. O que Ele quer de você hoje, Edinho, é de que você continue crescendo e amadurecendo e santificando nele, para que a sua mente continue sendo uma mente renovada. Você continue experimentando essa transformação. Essa palavra século, que aparece em Romanos capítulo 12, a palavra grega para século é aion. E aion talvez fosse melhor interpretado como secularização. Você quer um exemplo de secularização? Novelas. Você pega essas novelas aí totalmente secularizadas. Você pega muitos cantores e as músicas e as letras das músicas secularizadas. Cuidado, igreja, para não permitir que a secularização entre na igreja. Porque corremos o risco de deixar que a secularização entre. Pois bem, vamos chegando então. Alguma palavra a mais para a gente ir fechando? Para a gente chegando aqui às considerações finais? Você tem um exemplo? Você tem um exemplo concreto de uma mudança que vem de dentro para fora? Sim, é verdade.
Ó, eu coloquei algumas frases aqui. Pessoas conformadas, elas só fazem as coisas pensando nelas mesmas. Ela aceita tudo. Ela fala de acordo com o esquema do mundo para ficar de bem com todo mundo, para ficar de bem com o século, para ficar de bem com a vida. Talvez tenha um jogador de futebol como ídolo. São pessoas que não investem no reino de Deus. São pessoas que querem só receber alguma coisa. Às vezes são pessoas que estão há anos dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, mas nunca contribuem. Não contribui com a vida, não contribui com o coração, não contribui com a alma. Precisa de uma reorientação, precisa de uma metanoia. A palavra metanoia significa arrependimento. Ela tem que ter esse processo espiritual da parte de Deus e viver essa metanoia, essa transformação, para poder entender de que ela sai da zona da conformidade e entra num nível de transformação. Não só uma transformação pessoal, mas ela começa a transformar o outro, e começa a transformar o outro para muito melhor. Então, geralmente, pessoas conformadas são pessoas que não negam a si mesmas, muito conformadas com a vida. Ela consegue estar aqui, consegue estar lá do mesmo jeito. Ela consegue ter uma linguagem aqui, uma linguagem diferente lá, sem nenhum critério. Então ela está conformada. Se ela é crente dentro de um ambiente religioso, ela é crente. Se ela está numa festividade, seja ela qual for, ali ela assume o seu papel e ela não tem nenhum problema, porque ela é rasa. Ela não tem uma identidade formada. Ela não passou por esse processo espiritual de transformação. Pode, porventura, o etíope mudar a sua pele? Pode, porventura, o leopardo deixar de ter manchas? Sim, desde que Deus faça um trabalho. Se Deus não colocar a mão, nós vamos continuar presos nos nossos pecados, na nossa conformidade, nós vamos continuar presos nos nossos achismos, nós vamos continuar travados na nossa mentalidade. E eu repito, esta igreja tem um potencial enorme. Esta igreja tem um potencial enorme. Guarde no seu coração o que Deus quer falar ao seu coração, para que esta igreja possa cada vez mais e mais mostrar dentro da cidade de Linhares e mostrar aos seus vizinhos próximos, mostrar ao seu estado, mostrar ao seu país e, por que não, mostrar ao mundo que esta igreja verdadeiramente entendeu o que é uma transformação de mente, uma metamorfose. Agora, o que é uma pessoa transformada? Uma pessoa transformada é aquela pessoa que verdadeiramente, ela nega a si mesmo, ela busca em primeiro lugar o reino de Deus, ela pensa no outro, ela investe na sua família, ela investe no seu casamento, ela investe na educação dos seus filhos, ela não pensa em só receber, 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 ela é mais doadora. Eu conversei com um moço que está passando por um divórcio, e ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu não entendo. Eu faço para minha esposa e ela não me reconhece, ela não me valoriza, ela não me dá crédito, ela não tece nenhum comentário do que eu estou fazendo. Aí eu disse para ele: será que o errado não é você? Porque às vezes você está fazendo só para se garantir. Você está fazendo para que o seu ego infle e você receba da parte dela recomendações que vão deixar você mais orgulhoso e vaidoso, porque você é o cara, você é o marido, você é o pai, você é o dono de si. Aí ele parou para pensar assim: não é que é isso mesmo? Eu tenho essa necessidade, eu nem sabia. Eu tenho essa necessidade de fazer para receber algo em troca. Percebe? Então quem tem uma vida transformada não está muito preocupado em receber nada em troca. Ele está muito preocupado, interessado e desejoso em ser um doador, em ser alguém que abençoa, em ser alguém que se dispõe, em ser alguém que vem para a igreja e diz: pastor, eu tenho dons, eu tenho talentos. Pastor, Deus me deu uma mente brilhante. Pastor, Deus me fez funcionário público. Estou com a vida garantida, estou com a vida feita. Mas não quero entrar numa zona de conforto na vida espiritual. Na minha zona profissional, talvez eu entrei. Vou aposentar, salário vitalício, que bênção. Mas na minha vida espiritual não existe isso. Pastor, eu estou aqui.
disposto, disposta a fazer mais, porque eu repito, e quero ser enfático, e vou chegando nas minhas palavras finais, vejo nesta igreja um grande potencial. Maturidade transformadora. Para a gente poder alcançar a maturidade transformadora, considerações finais. Não tem como alcançar isso se não passar, primeiro, por um processo espiritual da parte de Deus. Deus tem que trabalhar primeiramente no seu coração. Você tem que pedir a Deus, Deus, me faça entender melhor a obra, me faça entender melhor a palavra, deixa eu buscar mais, porque a nossa vida é tão rápida, a nossa vida é tão rápida, e se nós não fizermos agora, nós não temos como fazer depois. Então ame mais o seu cônjuge, ame mais a sua família, tenha um coração mais grato, agradeça mais a Deus pela sua casa, agradeça mais a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pela sua igreja, agradeça a Deus pelo seu pastor, agradeça a Deus pelos seus presbíteros, agradeça a Deus pela equipe de música aqui tão abençoada, agradeça a Deus pelos ministérios dessa igreja, tenha um coração grato, isso é uma pessoa transformada. É uma pessoa que não é complicada. Vocês sabem a etimologia da palavra complicar? Se uma senhora chega para passar a roupa, ela diz assim, a roupa está com plicas. O que é plica numa roupa? Você sabe o que é plica numa roupa? Pregas. A roupa está com pregas, a roupa está amassada, a roupa está amarrotada, ela está com pregas, ela está com plicas. Tem gente que só complica. Entendeu? Ao invés de ser uma pessoa que estimula, que valoriza, que incentiva, que agradece, que motiva e se coloca à disposição de mostrar uma mente verdadeira transformadora nessa sociedade, nesta igreja, não está satisfeito com nada, só complica. Uma pessoa transformada é uma pessoa que chega e diz assim, Spurgeon, fala final para mim fechar. Spurgeon pregou um sermão, e depois do sermão dele, ele chamou um membro da igreja e falou assim, irmão, você lembra do meu sermão de ontem? Qual foi o primeiro ponto do sermão, você lembra? Ah, pastor, não lembro não. E o Spurgeon foi ficando chateado com aquilo, né? Mas o segundo ponto do sermão, você lembra? Eu preguei ontem. Não lembro não. E o Spurgeon, príncipe dos pregadores, foi ficando contrariado. Mas e o terceiro ponto do sermão? Pastor, você vai me desculpar, eu também não lembro do terceiro ponto do sermão. O Spurgeon enlouqueceu, falou assim, mas espera aí, eu preguei o sermão ontem, e ele não lembra o primeiro ponto, nem o segundo ponto, nem o terceiro ponto. Aí o membro da igreja chega para ele e fala assim, pastor, mas uma coisa eu sei. Quando o senhor terminou de pregar, a primeira coisa que eu fiz foi sair da igreja domingo, entrar lá no meu comércio e consertar aquela balança enganosa que eu tenho lá no balcão do meu comércio. Ou seja, fez uma mudança radical, fez uma transformação poderosa. É isso que eu preciso, é isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Mais do que guardar os pontos do sermão, nós temos que guardar a verdade de Deus na nossa vida, que nos transforma e que nos dá condições e nos possibilita transformar o nosso próximo, sendo um canal de bênçãos, sendo um instrumento de bênçãos na vida daquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado. Que Deus abençoe muito a Igreja Presbiteriana de Linhares, uma igreja com um enorme potencial, uma igreja que tem muito, muito para fazer. Eu sei que é uma igreja que já faz muito, mas eu tenho plena certeza de que é uma igreja que tem muito, mas mais do que você imagina, para oferecer. Para essa sociedade, para essa comunidade, para essa cidade, para as famílias em torno. Vocês têm muito a oferecer. Não só dentro da capacidade que Deus deu a vocês como profissionais, pessoas inteligentes, pessoas criativas, mas acima de tudo, como pessoas espirituais que amam a Deus e já experimentaram uma verdadeira transformação, entendendo que já não estão mais no nível da conformidade, mas já estão lá no ponto elevado de uma mente transformadora. Que Deus abençoe. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus para que Deus continue iluminando a vida de vocês e que vocês continuem cada vez mais e mais se dispondo diante do Senhor para vivenciarem essa experiência de uma mente reorientada pelo Espírito de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Vamos agradecer a Deus. Eu gostaria de pedir que você pensasse aí agora com muita veracidade, que você pensasse com muita sinceridade, apenas uma área da sua vida, uma só, que precisa de uma reorientação. Pode ser o lado afetivo, o lado emocional, o lado espiritual, pode ser dentro do relacionamento, pode ser dentro da igreja, sua participação, seu envolvimento, sua realidade como membro. Pode ser alguma coisa relacionada especificamente, quem sabe, sobre pensamentos, comportamentos, palavras, testemunhos, não sei. Você sabe. Pensa numa área da sua vida que você entende profundamente que precisa passar por uma transformação da parte de Deus. Seja sincero, Deus sabe, você não precisa necessariamente ocultar nada do Senhor, Deus sabe, e Deus quer que você agora com muita veracidade, muita sinceridade, coloque para Ele qual é essa área que ainda não passou, mas você sabe que pode passar, vai passar e deve passar por uma transformação. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho no seu dia a dia. Pensamentos, pecados, ações, palavras, comportamento, postura, presença dentro de casa, ausência dentro de casa, envolvimento com a igreja, falta de comprometimento com a igreja, com Deus, com a oração, com a Bíblia, com a santidade, com o testemunho. Deus querido, nós estamos aqui porque cremos no poder da palavra. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nós precisamos de uma ação poderosa do Senhor em áreas da nossa vida que já caíram numa conformidade, numa comodidade. Nós precisamos, ó Deus, da ação do Senhor. Nós não estamos aqui para dizer para ninguém o que é certo ou errado. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui, ó Deus, clamando a ação do Espírito do Senhor, para que o próprio Espírito do Senhor perscrute o nosso coração, trabalhe em nós e nos ajude a entender da parte do Senhor quais são aquelas áreas da nossa vida que ainda precisam ser remodeladas, reorganizadas, redirecionadas. Ó Espírito de Deus, nesse aniversário, nós estamos aqui, ó Deus, abrindo o nosso coração para o Senhor, para dizer para o Senhor que nós o amamos, para dizer para o Senhor de que nós não temos nenhum outro bem a não ser o Senhor somente. O Senhor é o nosso maior bem. E nós estamos aqui nesta noite em espírito e em verdade para adorá-lo. Nós estamos aqui nesta manhã para bendizê-lo. Nós estamos aqui nesta manhã para glorificá-lo. Nós estamos aqui neste dia que o Senhor nos deu, nesse domingo lindo, ó Deus, que o Senhor fez, para abrir o nosso coração e dizer para o Senhor o quanto nós o amamos. Mas ao mesmo tempo nós nos quedamos aos pés da cruz e reconhecemos que somos falhos, faltosos, pecadores, frágeis, que muitas vezes poderíamos estar administrando melhor os talentos que o Senhor nos confiou, e às vezes não estamos administrando, ó Deus, como poderíamos administrar. Então nos ajude para que esse potencial todo, esse carisma, essa graça maravilhosa que Deus concedeu para esta igreja, para as famílias desta igreja, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que haja abundância, que o Senhor possa trabalhar de uma forma linda e poderosa no nosso coração, ó Deus, para sairmos da comodidade e começarmos a produzir mais, a trabalhar mais, nos envolver mais, nos engajarmos mais, nos comprometermos mais e entendermos que estamos aqui neste mundo para cumprirmos os propósitos do Senhor com alegria. Abençoa, Deus, o pastor desta igreja, abençoe o pastor auxiliar desta igreja, abençoe o conselho da igreja, abençoe a junta diaconal,
Abençoe, ó Deus, as sociedades da igreja, os ministérios da igreja, e que esta igreja continue sendo uma referência de transformação para esta cidade. É a oração que nós te fazemos, Pai de amor, agradecidos. Nós oramos no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, podem assentar.